Olá, eu sou a Simone Tomazini. E eu sou a Pamela Maria. E juntas vamos apresentar mais um episódio do podcast No Pé Delas, um podcast direcionado a curiosidades, conhecimentos e atualidades no mundo do futebol. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal, a ativar as notificações e também a dar o like, porque quando você faz isso, você envia uma mensagem aqui para o YouTube dizendo que esse conteúdo é relevante e ele chega cada vez a mais e mais pessoas. Hoje nós estamos aqui com o presidente da Galo Terror, Renato Felipe. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos nessa. Isso aí. Muito bem, Renato. Seja muito bem-vindo, como já foi dito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da sua trajetória como torcedor e, posteriormente, torcida organizada e a chegar ao patamar de presidente de uma torcida organizada. Qual que foi essa sua história? A sua paixão pelo futebol surgiu quando? Veio da onde? Qual a referência? Então, Pamela, a minha paixão por futebol e envolvimento veio desde cedo. Eu comecei a ir para estádios muito pequenos, eu sou da capital, São Paulo, né, capital paulista, e lá eu tive envolvimento, né, a maioria sabe que eu sou palmeirense, né, então assim, eu tive envolvimento muito com a principal torcida organizada lá. Entrei muito novo para a organizada, né, assim, na época não tinha tanta burocracia, não tinha tanta coisa, então assim, a mãe assinava um papel ali e, inclusive, ela fala que se arrepende até hoje de ter assinado esse papel. Mas, assim, dali em diante, eu passei pouco tempo como torcedor comum, né? Eu entrei muito cedo para a organizada. Então, assim, lá dentro fui me criando, fui aprendendo, vivia mais dentro de séries, essas coisas, do que na própria casa. Então, ali eu fui virando diretor, assim, aí eu fui subindo, cuidando do departamento, assim. Então eu sempre fui muito envolvido, sabe, com torcida. E aí quando eu vim para Maringá, que meus familiares são todos aqui, eu acabei trazendo uma subsede dessa torcida para cá. Só que com o passar dos anos, né, algumas coisas foram acontecendo, mudou a diretoria, eu acabei me afastando, né, dessa vida paulista. E aí foi quando eu comecei, na verdade, a participar da Galo Terror, né. Eu já tenho familiares, inclusive o meu tio é fundador da Galo Terror. O Laércio, ele fundou a Galo Terror em abril de 89. E até então, a história daqui em relação ao Grêmio vocês conhecem, a Galo Terror é bem famosa aqui. E ficamos muitos anos com um presidente só. Esse presidente saiu e por votação eu acabei passando a virar o presidente da Galo Terror, né? Onde hoje estou. Sim. E Renato, conta pra gente, durante toda essa trajetória, que pelo que você disse é bem longa, quais as maiores dificuldades de estar à frente da Galo Terror? A gente sabe que o Grêmio esse ano está difícil, assim, a gente vê que tem uma incógnita pairando diante do time, e você à frente, quais as maiores dificuldades, assim, especificamente, vamos falar do ano de 2024, que você acha aí? Conta pra nós. Olha, se eu te falar que esse ano tá difícil, eu tô sendo otimista. O Grêmio ele vem se estendendo nessa dificuldade desde 2023, né? A gente teve um 2022 muito glorioso, foi ótimo, né? Campeão da terceira divisão, tivemos acesso. Achamos que assim ia continuar, não aconteceu. Mas respondendo a sua pergunta em relação à torcida organizada, o mais difícil é você conciliar opiniões diferentes, porque você, como um líder, você tem que ser imparcial, e ali dentro divide muitas opiniões. Então, assim, são brigas, para falar bem a verdade, assim, discussões internas, não tem como agradar todo mundo. Então você, obviamente, você tem que se impor e assim, óbvio, não ser um ditador, mas você tem que ver onde que cabe o bem para a torcida, entendeu? Porque assim como na sociedade, numa empresa, em diversas coisas que envolvem a sociedade, o ego às vezes fala muito mais alto, entendeu? Então às vezes um membro tem um ego mais alto, puxa pro lado dele, o outro puxa pro lado dele, e eu tenho que ser neutro e pensar o bem-estar da torcida, eu tenho que pensar para a torcida progredir, não em cada um individualmente, entendeu? Sim, coletivo. Isso, coletivo. E isso é uma das maiores dificuldades.
né? Porque assim, como todo lugar, como empresas, igual eu citei, tudo tem discussões internas, tem bastante problema interno, entendeu? E aí você tem que estar sempre disposto a dar o seu máximo para resolver da melhor forma. E aí isso engloba também os problemas pessoais, entendeu? É uma coisa muito difícil também, você separar os seus problemas pessoais com o da torcida. Por exemplo, você começa um dia que você não está muito bem, que teve problema pessoal, só que você não pode levar esse problema da torcida, e nem vice-versa, entendeu? Então é uma das maiores dificuldades hoje, é isso. E claro, a falta de fase, da fase ruim que o clube está, também atrapalha bastante, que isso também causa bastante briga interna na torcida. Tem que saber relevar. Nós sabemos, Renato, que o torcedor em específico, ele é o 12º jogador de um time. Ele faz toda a diferença ali nas jogadas, em todos os momentos. Qual que é, responde para o nosso pessoal aqui, qual que é a maior dificuldade em lidar com o clube? Porque nós sabemos que a torcida, ela tem acesso direto à diretoria, aos diretores, aos jogadores. Qual que é a dificuldade que vocês têm e como que é essa relação entre torcida organizada e diretoria, presidência de um clube em específico? Olha, Pamela, isso é uma pergunta que é meio relativa, porque depende da diretoria, depende do clube, porque assim, tem torcidas que na sua grande maioria se dão muito bem com a diretoria, né? E, inclusive, igual você disse, a própria torcida ela tem um papel muito grande dentro da diretoria do clube, tá? Tem torcidas aí que elas fazem um papel, por exemplo, até de decisões dentro de diretoria. Torcidas maiores que a gente conhece, que elas têm esse poder, certo? E tem diretorias, inclusive a do Grêmio, que já é um pouco mais complicado, entendeu? Porque assim, a torcida ela gosta da coisa transparente em prol do clube, certo? E quando fica aquele disse-me-disse, muito, sabe, o cara não fala uma coisa, então assim, não é legal, entendeu? A gente gosta de transparência, a gente gosta, por exemplo, nota em cima de nota, a gente gosta, e a torcida faz esse papel, na verdade a torcida organizada faz o papel de fiscalizar a diretoria, entendeu? E se é uma diretoria que ela fica muita coisa escondida, muito por baixo dos panos, essas coisas são coisas que a gente acaba tendo atrito, porque a gente quer as coisas transparentes, porque a gente sabe que isso reflete no time, se reflete em campo, a gente quer um time competitivo, a gente quer um time igual os demais estão aí, só que fica difícil, entendeu? Se você não jogar assim como tudo na vida na transparência, fica complicado. Então, assim, para a torcida organizada, o papel dela fiscalizar a diretoria é muito, muito importante. Só que, às vezes, isso numa boa e, às vezes, com turbulência, né? Que é o que acontece na maioria das vezes em relação ao Grêmio. Renato, eu vi uma entrevista sua para o Ícaro, para o canal do Ícaro, né, Ícaro no Estádio, em que você dizia que a torcida organizada tinha um papel assim fundamental para as ações voltadas para as ações sociais. Enquanto eu assistia, eu achei essa sua fala muito potente e muito real e muito verdadeira, porque acredito eu e penso que você também, que você disse, né, que o papel principal da torcida organizada é voltado para as ações sociais, né? Você deu essa resposta no passado e eu queria que você comentasse mais agora sobre isso aqui no nosso podcast. Sim, muito prazer. Então, ao meu ver, eu sempre pensei isso. O coração de uma torcida organizada são as ações sociais. Porque assim, falando bem a verdade, a torcida organizada no modo geral ela já é mal vista, certo? Porque assim... Infelizmente. E a gente sabe que hoje em dia, assim como hoje em dia que aparece mais por causa de câmeras, redes sociais, então assim, você pode fazer 1000 coisas boas. Se você fizer uma ruim, ela se destaca. Então assim, às vezes acontece casos isolados em relação à briga, essas coisas. E eu acredito que além, principalmente, de você ajudar o próximo, o intuito principal, é uma coisa que ameniza essa parte, entendeu? Então, tipo assim, leva que não, a torcida organizada não é só isso. Não é o que a mídia muitas vezes taxa, entendeu? E claro, igual eu falei, principalmente ajudar o próximo, né? Porque é uma coisa assim que a gente sabe que eu mesmo, particularmente, sempre tive isso
Tanto é que quando eu era de São Paulo eu cuidava dessa parte, certo? E eu sempre achei isso muito importante para organizar. Tanto é que o presidente passado, a gente teve uma briga interna, tá, da nossa torcida, justamente por causa disso, entendeu? Ele já não gostava, ele já tinha um pensamento totalmente diferente. Então, assim, se teve o terror durante todos esses anos, acho que teve 2 ações sociais na época, na era de outros mandatos, foi muito, entendeu? E eu já fiz a minha, inclusive no mandato dele, eu que organizei para fazer, porque eu acho isso muito importante. E ele deixava bem claro pra gente que ele não era o foco dele. Ele tinha um pensamento dele, também não julgo, mas assim, eu acredito que é o coração de uma organizada, até por questão de se ajudar o próximo. Hoje a gente vive num mundo que não é fácil, né? Não é todo mundo que tem a mesma condição social. Então assim, por que não, né? Ajudar o próximo. Sim. Então, pra mim é muito importante. Então hoje não tem nenhuma ação beneficente, não tem nada nesse sentido? A gente faz hoje baseado em datas, certo? Como foi feito na Páscoa, né? Exatamente. Foi feita uma ação bem legal na Páscoa. Na Páscoa foi feito, no Dia das Crianças foi feito. Bacana. A gente teve alguns probleminhas no Dia das Crianças devido ao tempo ruim, mas não foi na data, mas logo no final de semana depois a gente conseguiu fazer. Atendemos mais de 1.000 crianças em Sarandi. Então, assim, a gente levou inúmeros brinquedos infláveis, a gente teve muita parceria, né? E assim, doce para a criançada, né? Passar um dia que muitos ali das crianças não sabem o que é isso, né? Então, assim, a gente vai fazendo por partes, porque também é muito difícil você fazer tudo de uma vez. Então, por exemplo, Páscoa Natal outro, Dia das Crianças outro, entendeu? Inverno, principalmente, eu acho muito importante. Campanhas. Tanto o agasalho quanto o alimento, né? Então, assim, a gente vai fazendo por partes. Hoje a Terror a gente está, assim, meio complicado, igual eu tô falando, a gente ainda está resolvendo essas questões, é difícil conciliar em relação ao clube, né? Mas a gente cada vez pensa mais forte nessa parte. Então, a gente tem sim, inclusive tem meios, né? A gente tenta fazer máxima divulgação para conseguir parcerias, né? Porque é bem complicado conseguir assim sozinho. A gente tem uma força muito grande. Mas quanto mais melhor, né? Toda ajuda é bem-vinda. Sim, igual no evento que vocês fizeram do Dia das Crianças, que foi lá em Sarandi, foi um evento bem grande. Como que funciona para a torcida organizada organizar um evento desse? Quais são as vias de fato que vocês utilizam para estar oferecendo esses eventos sociais? Então, na verdade, assim, a gente procura colocar cada um uma função, principalmente na torcida, certo? A gente hoje tem o nosso departamento que cuida dessa parte, tá? E assim, aí, igual eu te falei, procurar parcerias, entendeu? Porque a gente teve bastante ajuda nesse evento aí. E assim, fazer as coisas com bastante antecedência, né? É o principal. Porque, por exemplo, não tem como você em um mês querer ajudar muitas crianças, né? Muitas famílias, porque é difícil, até porque a gente tem que ter disponibilidade para ir arrecadar, entendeu? Porque daí é demais também você querer que a pessoa ajude você e ainda venha até você entregar ou coisa do tipo. Normalmente não acontece, então a gente tem que ter um grupo para ir atrás disso, entendeu? Disponibilidade, principalmente, para sair igual ao mercado, coletando, a gente deixa caixas de doação de frente de mercado, sabe? Caixas de campanha de agasalho, na época, né? Para agasalhos. Então, assim, essa parte também, de sair coletando. Então, assim, cada um numa função, entendeu? E aí, cada um como se fosse um trabalho de escola. Você é responsável por isso, por aquilo, chega na hora de montar um quebra-cabeça e reza para dar certo, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Tiveram um empecilhozinho lá quanto ao tempo, que choveu bastante, o acesso para a área em específico era bem crítica, né? Para poder estar chegando o dia lá a pé, as crianças chegarem até o ambiente, mas já de antemão parabenizo você pelo evento. Obrigado. Quando realizado, ele foi um evento bem legal, nós vimos nas redes sociais, acompanhamos, não pude estar presente com as minhas filhas, que eu ia levar elas lá, não pude estar presente, mas parabéns, o evento foi excelente. Muito obrigado. Em relação a torcedor raiz, eu penso assim, né, que o torcedor raiz é aquele que está com o clube independentemente da fase do clube, né? Porque é fácil você gostar do clube, amar o clube nas horas boas, nas horas ruins que a gente sabe quem que é de verdade. Então, assim, inclusive a gente teve um problema nesse
esse segmento aí em relação a alguns torcedores, até da própria, falo para você, até da própria Galo Terror, tá? A gente teve alguns problemas desse daí. Então, assim, é igual eu falo, que o pessoal acha um absurdo, mas eu comparo, que eu levo assim. É igual pai e mãe. Então, você só ama seu pai e sua mãe na hora que eles estão falando amém pra você, pra tudo, tá tudo, e estão te dando de tudo. Na hora que você vai passar a primeira dificuldade com eles, você não ama mais. Eu vejo assim, entendeu? E eu levo isso pra mim. Isso em tudo, tá? Não é só um torcedor organizado. Então, pra mim, isso é o que diferencia. Não tô falando que diferenciando o organizado de comum, não. Tô falando do raiz e o modinho. Sim. Tá? Que a gente já viu isso até em casos de outros times, de times maiores, de mudar, e eu assim, eu acho particularmente um cúmulo absurdo isso, né? Você mudar de clube, você mudar de time, isso não existe, porque o seu time tá numa fase, isso não existe. Isso pra mim não é amor, isso na verdade é o modinha, entendeu? É o modinha. Então assim, a gente costuma falar que, não estou falando mal, mas a gente costuma falar que muito na torcida do Maringá tem muito isso, porque assim, hoje eu vejo, sendo bem sincero com você, já comparando, se hoje o Maringá estivesse na condição que o Grêmio se encontra há anos, eu acho que não teria quase mais torcida. Entendeu? Eu falo pelo que eu vejo no dia a dia. Eu vejo nas redes sociais, eu vejo que eu achei um cúmulo esses dias brigando com diretoria na situação que o clube está, entendeu? Numa Série D de brasileiro, Copa do Brasil, toda vez chegando na final do Paranaense. Então, assim, para eles está maravilhoso. E mesmo assim eles estão tendo problemas, entendeu? Então, é isso que eu falo. Essa, para mim, é a diferença do raiz pro torcedor comum. É acompanhar o clube independentemente como ele esteja. Entendi, então. Mas fala para nós, então, Renato, já que nós estamos falando dessa situação de clube e de raiz, conta para nós. Como que funciona para você participar de uma torcida organizada? Existem requisitos? Tem normas? Como que funciona? Dentro das normas, se não forem cumpridas, o que acontece? Como que funciona a parte interna de gestão dos torcedores organizados? Olha, Pamela, funciona assim. Cada torcida ela tem suas regras, mas num todo é basicamente a mesma coisa. Tá? Normalmente um torcedor organizado, primeiramente, amar o clube e a entidade, tá? No caso a torcida organizada. E ser fiel a essa entidade em isso. específico. A gente tem assim, coisas que a gente leva muito em consideração, igual eu falei, principalmente hierarquia. Dentro de uma torcida organizada, assim como muitas coisas, você tem que prezar pela hierarquia, você respeitar quem está acima de você. Só te cortando rapidinho, fala para nós o seguinte, quando você fala hierarquia, você fala hierarquia só de status ou hierarquia de tempo de clube, pessoas que estão lá já há muitos anos, de fundadores de clube, de pessoas já de uma certa idade que sempre acompanharam o clube em relação a outros novos que estão chegando? Existe um peso maior na palavra, na opinião ou no voto dessas pessoas que já estão no clube há muito tempo, que são antigas, que apoiam e trabalham já há muitos anos, quanto a uma pessoa que entrou, por exemplo, digamos, há um ano? Sim. Nessa questão, eu não vou mentir para você não, tem sim o peso de a gente chama na torcida organizada de velha guarda, certo? O papel de um torcedor da velha guarda é muito importante, porque ele teve, igual eu falei para você, na época boa do clube, ele está na época ruim do clube. Então, assim, a opinião dele conta muito, desde que seja coerente e não passe por cima do que, por exemplo, a maioria está vendo que não é de acordo, porque nem, igual eu falei, às vezes puxa por ego, às vezes a gente tem integrante ali que não é nem bem da Galo Terror, mas assim, muitos anos, entendeu? Acompanhou o Grêmio desde quando o Grêmio praticamente foi fundado, então assim, normalmente não estão no meio da torcida organizada, tá? A gente tem sim esses mais antigos, mas conta bastante, a opinião do integrante desse conta bastante. Só que, igual eu falei, na torcida organizada, tudo até a escolha de presidente, vice-presidente, na verdade, assim, é mais o presidente e o vice. Dali em diante, os dois nomeiam o resto, né? Diretor do departamento de bandeiras, que a gente fala que é
que é do patrimônio, que cuida de bandeira, né, os Bateria. instrumentos, isso, exatamente. E aí o pessoal da ação social, financeiro, só que isso daí normalmente o presidente e o vice que nomeia. Então assim, só que para isso, para ter um presidente e um vice, é feita uma eleição, certo? E isso não importa se às vezes a pessoa está há 20, 30 anos na torcida ou se chegou a um ano. É um voto só. É o voto do que a maioria achar. Porque às vezes o que chegou a 20, 30 anos, ele também está ultrapassado. Ele está lá, parou lá na época dele, e tem coisas como, principalmente rede social, que essas pessoas não são muito atualizadas, entendeu? Então assim, a gente tem que se atualizando. E às vezes um membro que chegou, ele tem mais disponibilidade, mais disposição para fazer do que um que já está há 20 anos na torcida, né? Então essas coisas têm que se renovar. Então não necessariamente porque ele é mais antigo que ele vai ser presidente. Às vezes ele pode não ser e um que chegou ontem seja, entendeu? Aí é a maioria que decide. Entendi. Bom, Renato, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, você estar aqui falando para nós, não apenas sobre o Grêmio, mas a respeito, com essa sua carga, né, já de torcida organizada, não só da Galo Terror, mas de outro lugar também, de outras torcidas organizadas. Nós agradecemos a sua presença por estar vindo trazer essas informações que muitas vezes são dúvidas para as pessoas que estão lá no próprio campo. Sim. Lá no próprio campo. As pessoas que veem como que funciona a torcida, querem saber como é que quais fundamentos, regras, ditados e não ditados, e assim sucessivamente. Então, começamos hoje com você, tirar algumas duvidazinhas de como funciona realmente uma torcida organizada. E principalmente desmistificar essa ideia, como muito bem pontuou aqui o Renato, que é muito, na maioria das vezes, muito mal vista pela mídia, né? Mas o Renato aqui pontuou muito bem que não é bem assim, né? Falou aqui das ações sociais. Então, muito obrigada, Renato. Nada. Que agradeço a oportunidade, gente. E eu gostaria agora de agradecer principalmente aos nossos patrocinadores, o pessoal que está aí por trás, auxiliando o nosso trabalho e fomentando isso, o assunto futebol, para que chegue cada vez mais a você. A Noma Toyota Motors, através do Agostinho, do Ronaldo, seu próprio João, nós agradecemos pelo apoio e voltando a falar, o lançamento, se você não foi ver, vai. Se você não foi ver, vai, porque vale muito a pena. E a Singular Marcas e Patentes, também com o Frank Ney Santana, cuidando aí da segurança do registro da sua empresa. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores e a você que está nos acompanhando. Até a próxima. E até a próxima.